Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Milena Oliveira, eu sou graduanda em Psicologia na reta final do curso, graças a Deus. E hoje eu resolvi falar um pouquinho com vocês, é um vídeo curto, rapidinho, sobre rejeição e autoestima. Vocês sabem qual é a conexão entre essas duas situações? Eu acredito que a infância não é Vegas, então o que acontece na infância não fica na infância. Muito pelo contrário. Se não houver um cuidado, um tratamento, um fechamento, uma ressignificação das situações vividas lá atrás, elas vão continuar aparecendo na nossa vida adulta, de uma forma ou de outra. E às vezes a gente nem se dá conta, às vezes a gente nem percebe que as nossas atitudes, que os nossos comportamentos têm a ver com essas questões que ficaram lá no passado. Porque muitas vezes é isso, a gente acha que ficou lá, que deixou lá, que enterrou a situação lá no passado. E não é bem assim que acontece. Principalmente eu acredito que quando se trata de questões tão pesadas como a rejeição. Né? O ser humano, ele tem necessidade de amor. Ele nasceu para se sentir amado, para se sentir aceito, todo mundo quer isso. Então, se essa rejeição, ela principalmente veio de figuras de muita importância na sua vida, como por exemplo os seus pais, os seus avós, ou pessoas que tinham muito valor para você, essa dificuldade ela se torna muito maior. Porque quando você se sente rejeitado, outros sentimentos começam a permear e a fazer morada ali dentro de você. Como, por exemplo, o sentimento de não pertencimento, de não utilidade. Você passa a se sentir uma pessoa inútil, para que eu sirvo, né? Qual é o meu papel, qual é o meu lugar, por que eu estou nessa empresa, por que eu estou nessa família. Você não se reconhece, né, nos lugares e nos ambientes e nas situações. Você não entende qual é a sua importância ali. Outros sentimentos também que podem ser gerados pela rejeição é o sentimento de não aceitação. Você sente que você não foi aceito e você continua acreditando que as pessoas não te aceitam. Qualquer sinalzinho, qualquer gesto é interpretado como rejeição. Um amigo que não te respondeu na hora que você queria, um marido, uma esposa que não teve um comportamento desejado por você, você chama para sair, você convidou, você foi fazer um carinho, naquele momento a pessoa não estava muito legal e não estava, né, a fim de receber aquele contato ali, você não vai entender que é uma questão da pessoa. Você vai interpretar como uma rejeição a você. Situações simples, como uma entrevista de emprego, podem fazer a ferida abrir novamente, né? Porque na verdade eu acho que essa ferida, se não for tratada, ela nunca vai ser fechada. Então é como se continuasse remexendo, o ciclo permanece, parece que não se encerra a situação, porque a cada nova situação, a cada nova vivência, a ferida continua ali, ó, parece que está em carne viva. Então, numa simples entrevista de emprego, onde você não conquista a vaga, você pode interpretar como rejeição a você. Você acha que o problema é você. E às vezes não tem nada a ver. Simplesmente existe um outro profissional que está mais qualificado para aquele cargo, ou você simplesmente não se encaixa em tudo que a empresa está precisando naquele momento. Isso não quer dizer que você não possa conseguir um emprego, inclusive, muito melhor dentro da própria empresa ou em outro lugar. Mas, como você já criou a crença de que você é rejeitado, de que as pessoas não te amam, de que você não serve para nada, então esses pensamentos de que eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou legal, as pessoas não gostam de mim. Mas é importante eu ressaltar aqui que o comportamento das pessoas, elas não falam sobre você, elas falam sobre elas. Então não adianta você interpretar tudo o que acontece, ou cada comportamento, cada fala, cada gesto do outro, como se fosse uma tentativa de atingir você, porque não é. A gente sente que está sendo rejeitado por todo mundo. Esse padrão, ele vai se repetindo e você vai crendo realmente que as pessoas não gostam de você. Então qualquer coisa que
façam ou que deixem de fazer é interpretado como rejeição. E é óbvio que isso vai afetar completamente a sua autoestima. Porque, como eu disse, você começa a se enxergar de uma forma muito negativa. Porque você pensa, se eu fui rejeitado é porque eu não sou uma pessoa legal. Se eu for rejeitado é porque eu não sou bom o suficiente. É porque eu não sou bonita. Às vezes você terminou um relacionamento ali, foi a outra pessoa que rompeu o relacionamento e aí o sentimento de rejeição, ele retorna com tudo. Às vezes a questão nem foi você. Às vezes a questão é com o outro, como eu disse. Mas você vai entender, mais uma vez, que você está sendo abandonado, que você está sendo rejeitado e vai interpretar isso como se você não fosse bom o suficiente para estar ao lado daquela pessoa. E muitas vezes esse tipo de sentimento faz com que você tenha uma atitude passiva diante da vida, de submissão, de fazer tudo para agradar, de ter dificuldade em dizer não, em estar sempre disponível. O medo de ser rejeitado é tão grande, o medo de ser abandonado é tão grande que às vezes você vai abrir mão do autorrespeito, do autocuidado, do seu tempo com você, das coisas que você precisa fazer para agradar o outro, para satisfazer a vontade do outro. A sua autoestima ela vai sendo diminuída tanto que você começa a acreditar que você só vai ser amado se você se doar, se doar, se doar, se doar, se doar, se doar, por causa desse medo de mais uma vez se sentir rejeitado. Eu sei que a rejeição ela deixa marcas profundas, são marcas muito graves, muito sérias, mas eu acredito também que elas não precisam ser eternas, que a gente pode aprender a lidar com essas situações. É importante entrar em contato com esse sentimento, entender a raiz da rejeição, o porquê que aconteceu, quem foi que me rejeitou, por que me rejeitou. Às vezes é importante entender todo o contexto do que aconteceu para poder ressignificar isso, para dar um novo sentido para isso na sua vida. Então não adianta ficar tentando enterrar, colocar lá no fundinho do poço, vai sentindo, sentindo e não mexe. É importante aprender a lidar com isso e entender, mais uma vez, como eu disse, que o que as pessoas fazem não tem a ver com a gente, tem a ver com elas, tem a ver com o que elas são. Então não se sinta menos especial, não se sinta menos querido ou menos amado, porque uma, duas pessoas, algumas pessoas da sua vida tiveram comportamentos ruins com você e fizeram com que você se sentisse rejeitado. Reconheça suas potencialidades, reconheça suas qualidades, cuide mais de você, olhe mais para você. E é importante parar de criar expectativas, porque sempre que a gente cria muitas expectativas, a chance da gente se decepcionar é enorme. Você vai acabar repetindo nos seus relacionamentos, seja com seu parceiro, seja nas suas amizades, o sentimento infantil de buscar amor, de buscar afeto. E isso é muito sério, porque às vezes você pode acabar sufocando o outro e esperando do outro aquilo que o outro não pode dar e nem tem a obrigação de dar. Porque aquilo que não foi não vai voltar a ser, não vai existir, não vai passar a ser. Então não existe como mudar o passado, mas você tem a possibilidade de mudar o seu presente, você tem a possibilidade de mudar o seu futuro e de não ficar preso às amarras do sentimento de rejeição. Não permita que esse sentimento domine a sua vida, controle a sua autoestima e faça você acreditar que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa indigna de ser amada e que qualquer coisa que as pessoas façam, elas estão fazendo contra você porque não gostam de você, porque você não é uma pessoa legal. Eu tenho certeza que existem pessoas à sua volta que te amam, que se importam muito com você e que ficariam muito tristes em saber que você talvez pense isso de todo mundo, né, que te cerca, porque quando você passa por esse sentimento, por essa situação de rejeição, você foi negligenciado de alguma forma, você começa a acreditar que todo mundo vai fazer isso. E às vezes isso se torna tão grave que por medo do abandono, você abandona. Por medo da rejeição, você rejeita. Então, se você não entrar num relacionamento disfuncional, de achar que precisa fazer tudo para agradar,
você vai ter dificuldade em manter-se em relacionamentos, porque quando as coisas começarem a dar certo, as coisas começarem a acontecer, você vai simplesmente fugir, porque você acredita que em algum momento a rejeição virá. Então, pelo medo de ser rejeitado, você rejeita. Seja o trabalho, seja o namorado, seja a amizade, e com isso você perde grandes oportunidades na vida. Então, não deixe que as marcas da rejeição que ocorreram lá atrás, elas se tornem as detentoras da sua vida, que elas tomem as rédeas da sua vida, assumam o controle. Busque tratamento, busque terapia, busque ressignificar toda essa situação, porque eu tenho certeza, eu acredito de verdade que você é uma pessoa incrível. Já deixa o like, se inscreve no meu canal, compartilha se você acha que existe alguém que precisa ouvir essas palavras, marca essa pessoa para que essa pessoa possa assistir esse vídeo. E obrigada pela atenção de vocês. Beijo. Tchau.